Eu lembrei. Posso falar, que jogo louco, parecia Série C, muita transpiração, muita disposição, nem tanta técnica, mas o He-Man fez a diferença e o Lanterna Goiás se aproximou do Botafogo, agora tem 19 pontos, venceu por 1-0 o clássico goiano. O Atlético Goianiense recebeu o Goiás no estádio Antônio Ascioli para o principal clássico da região. As duas equipes vivem momentos distintos no campeonato. O rubro-negro de olho na Sul-Americana e o esmeraldino na lanterna, tentando respirar. E logo no começo do jogo, o brasileiro com dupla nacionalidade sul-coreana, Chico, tentou uma, duas, 3 vezes. Mas foi na primeira chegada do Goiás que Rafael Moura, que não marcava desde outubro, abriu o placar para o Verdão. É verde, é verde, é verde, é verde, é do Goiás, é do He-Man! É do Verdão, é do Rafael Moura, é do He-Man, camisa número 9! No segundo tempo, o Atlético Goianiense novamente tentou propor o jogo. Mas foi o Goiás que, de novo, balançou as redes com o Fernandão e seria um golaço de cobertura sobre Jean, mas o VAR acabou marcando o impedimento. O time esmeraldino gostou do jogo. Shailon cobrou falta que passou perto. O rubro-negro respondeu com uma bomba de Chico. Após escanteio, Wellington Rato tenta, mas Tadeu defende. E a melhor chance do segundo tempo foi com Robertson, que carimbou a trave de Tadeu no finalzinho do jogo, aos 42 do segundo tempo. O Dragão bem que tentou, mas não deu. A vitória no clássico goiano foi do Goiás, que volta a sonhar com a permanência. O Atlético Goianiense não perdia há 4 jogos no Brasileirão. Uma vitória contra o Goiás deixaria o time na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana e completamente distante da zona de rebaixamento. Mas a chance foi perdida. Nós não entramos para evitar a derrota ou tentar o empate, não. Nós entramos para vencer o jogo. São estratégias de jogo, né? Mas o importante foi a vitória. Acho que nós nos entregamos, o que eu falei no vestiário para os atletas, que clássico não se vence assim, jogando bem ou jogando mal. Clássico se ganha. Independe de qualquer coisa, clássico se ganha. E foi o que nós conseguimos fazer hoje. Tem muita gente sendo dispensada pelo Goiás, que já finaliza o contrato agora em dezembro, antes do término do campeonato. Mas o Rafael Moura vai ficar, ele é um cara que tem identidade, enfim. E ontem foi decisivo. Agora, Denilson, quando você olha para esses jogos da parte de baixo da tabela, eles vão ter uma influência. Por quê? Um vai tirar ponto do outro. E fora isso, quando eles enfrentarem um time que está lá no alto, pode acontecer um resultado adverso também. Eles podem tirar pontos de quem está em cima. E isso pode definir essa briga tão acirrada do Campeonato Brasileiro. O Tadeu ontem no final do jogo, um jogo muito ruim realmente, tecnicamente. Você citou aí antes de chamar a matéria, muita vontade, muita entrega, mas difícil para assistir, para quem gosta de futebol, né? É difícil de assistir, mas são situações muito parecidas com o que os dois times vêm vivendo, né? Lutando na parte de baixo da tabela, e aí você vai realmente na vontade, na superação. Acho muito difícil com que o Goiás consiga reverter a situação que está vivendo. Muito difícil mesmo. A declaração do Tadeu ontem é a típica declaração de que enquanto há esperança, a gente tem que continuar. Mas vendo a forma e a sequência do Goiás, eu acho muito difícil o Goiás sair dessa situação e ficar na Série B, na série A o ano que vem. O discurso é motivacional, os jogadores, todo mundo falando sobre isso. Não, enquanto tiver matematicamente possibilidade de continuar lutando, a gente vai lutar e tal, mas o torcedor do Goiás tem que estar muito consciente que vai ser muito difícil sair dessa situação. E sabe qual é a pior coisa para o Goiás, pensando já a curto prazo? É que o próximo adversário é o Grêmio, o jogo é em casa, mas é contra o Grêmio, que está em ascensão na competição, e depois pega o Corinthians aqui em São Paulo. Viu a sequência? Então por isso a gente vai mostrar até a tabela do campeonato, porque eu vejo essa tabela no mínimo umas 35 vezes por dia, de verdade. Então a gente fica fazendo as contas e agora é o momento. O São Paulo está bem líder com 47 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 43.
Flamengo está coladinho com 42, o Grêmio tem 40. Lembrando que Flamengo e Grêmio tem um jogo a menos, se enfrentam. Então aí pode definir alguma coisa jogo também. bom também. Jogo legal mesmo. O Fluminense é o quinto colocado, perdeu o Odair Helman ontem, vai para os Emirados Árabes. Depois tem o Inter na sexta posição, Palmeiras e Santos, sétimo e oitavo. Aí a gente vê que tem uma barrigada. O nono lugar, que é o Ceará, tem 32 pontos, já tem uma distância do Santos, assim como o décimo colocado, que é o Fortaleza, com 30. E virando a página vem o Corinthians em 11º, também com 30 pontos. Aí seguido pelo Atlético Paranaense e o Bahia, com 28, assim como Bragantino e Atlético Goianiense, também com 28 pontos. O Sport é aquele time que está ali na beiradinha da zona do rebaixamento, com 25. E a zona da degola, com Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás. O Goiás até foi um alento porque se aproximou do Botafogo, pelo menos. Até porque não abandona essa lanterna de jeito nenhum. Daqui a pouco, se o Botafogo não abrir o olho contra São Paulo e Inter, o Goiás até pode. Se bem que o Goiás também tem uma sequência dura. 5 pontos ali, o Botafogo pro Sport, ó. A situação. Estamos falando aí de praticamente 2 rodadas aí. Verdade. Né? Praticamente 2 rodadas. Uma vitória e 2 empates. Então, é uma situação bem difícil, assim, ó. Do Curitiba para baixo ali, a situação tá ficando cada vez mais complicada. O Sport tem que abrir o olho, né? Comandado pelo Jair. Também não estou falando aqui que se mudar treinador vai resolver, porque eu acho que daqui para frente, qualquer time que mudar treinador, eu acho que não vai ter influência nenhuma nos resultados, né? Lembrando que o Jair, quando chegou, conquistou ali alguns pontos importantes no início e precisa resgatar esse futebol e essa confiança que tinha lá no início.